Aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a oitava da Páscoa. Esse evangelho fala que de domingo a outro são 8 dias. Primeira coisa, por quê esse simbolismo do Cristo? Primeiro porque 8 é o sinal, é o símbolo da eternidade. Porque 7 foram os dias da criação deste mundo, deste espaço, né, danificado pelo pecado, com tantas coisas que aí estão. O 8º dia, aquele que vem depois do 7º, não existe nesse mundo, porque quando chega o sábado, que é o 7º dia, já começa o primeiro dia, que é o domingo. Mas Jesus ressuscitando na noite do sábado para o domingo, ele inaugura o 8º dia, o dia da eternidade, né? Por isso a liturgia durante essa semana da oitava e hoje também canta: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Um dia que não existe no calendário. A oitava da Páscoa também é marcada na antiguidade, também nos dias de hoje, mas estamos em pandemia, pelo retorno daqueles que foram batizados na Páscoa, 8 dias atrás. Exatamente nas antigas piscinas batismais, tinha os 7 degraus, e o 8º já era onde tinha a piscina. E ali então as pessoas eram batizadas, entravam na eternidade, tinham a semente de vida eterna. Então para nós, né, celebrarmos esse simbolismo não é um fetiche, uma magia, mas é proclamar a vida nova e a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de hoje nos apresenta a aparição de Jesus ressuscitado, conforme o evangelista São João, aos discípulos reunidos. Trancadas as portas por medo dos judeus, Jesus é aquele que rompe toda barreira humana, inclusive a do medo. E aquilo que Jesus ressuscitado aparece dizendo aos discípulos, em primeiro lugar, é: a paz esteja convosco. O Shalom, que é a plenitude de toda a paz. O evangelista nos conta que quando Jesus deseja esta paz, ainda mesmo sem os discípulos, sem esboçar nenhuma atitude dos discípulos, provavelmente ainda estavam com medo, Jesus lhes mostra as mãos e o lado. Porque no corpo do Cristo ressuscitado, ele traz as chagas da paixão. Não simplesmente para dizer que aquilo não lhe reteve na morte, mas para dizer, primeiro, que apesar daquilo, a morte foi vencida. E para dizer também que aquilo é o sinal que a morte foi vencida, porque foi, na realidade, sinal de amor, de entrega, de amor na dimensão da cruz. É muito importante nós entendermos isso, não é? Talvez na nosso imaginário a gente diria assim: bom, Jesus ressuscitou, a morte foi vencida, tudo aquilo que era dor, tudo aquilo que fez ele sofrer desapareceu. Não, realmente, ele não está sofrendo mais, não está doendo o lado aberto, nem está doendo as mãos perfuradas, nem seus pés perfurados, não estão doendo. Mas aquilo é sinal de que existe algo que vence a dor e a morte. E este algo é o amor. Quando Jesus apresenta suas chagas gloriosas, Jesus está dizendo:
O amor venceu. A misericórdia venceu. E depois que Jesus mostra, no Evangelho, Jesus deseja novamente a paz a seus discípulos, e aí os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor ressuscitado. Quando neste encontro compreendem, ou sentem, ou experimentam a grandeza do amor e da misericórdia de Deus. Meus irmãos, é exatamente isso. É exatamente esse amor e essa misericórdia que faz com que sejam dissipados do coração o ódio, que sejam dissipados do coração a tristeza, que sejam dissipados do coração a ganância, que seja dissipado do coração todo o protagonismo que faz com que as pessoas não vivam a fraternidade. E é exatamente na força do Cristo ressuscitado que a comunidade experimenta isso. Nós ouvimos na primeira leitura hoje dos Atos dos Apóstolos, um dos retratos que São Lucas, que se supõe autor dos Atos dos Apóstolos, nos dizem: a comunidade um só coração e uma só alma. Os apóstolos davam testemunho do Cristo ressuscitado. Os discípulos davam testemunho que Jesus estava ressuscitado. Mas como? Como era esse testemunho? Falando, sem dúvida, a pregação faz parte, mas na maneira de ser e de viver, sendo um só coração e uma só alma. Não havia necessitados entre eles, quando que as coisas são todas na luz e na força do Cristo ressuscitado, aquilo que o mundo apregou é redimensionado e passa-se a ter uma nova maneira de viver, que vem da misericórdia e da caridade, do estender a mão para o outro. O outro se torna importante. Nós vivemos esse tempo, meus irmãos e minhas irmãs, de pandemia. Papa Francisco dizia num dos seus discursos essa semana que apesar disso tudo, tem um escândalo maior, um sofrimento maior, que não obstante tudo isso que o mundo está enfrentando da pandemia, tem o ódio, tem a guerra, tem a fome, tem a miséria, tem todo esse movimento de patentear as vacinas para poder se ganhar mais, enquanto que até o próprio Papa está dizendo, é a hora de não haver necessitados, não vamos ficar segurando patente de vacina, isso é para o mundo, é para a humanidade. São essas coisas que quem tem a dimensão do Cristo ressuscitado e da misericórdia de Deus, apresentadas nas suas gloriosas chagas, é que entende que o mundo tem que ser diferente. Hoje, segundo domingo da Páscoa, é também o domingo da divina misericórdia. Mas, nessa aparição do Cristo ressuscitado, ainda mostrando que é misericórdia, Jesus Cristo aparece como um novo Adão, como aquele que tem o espírito, o sopro de uma nova humanidade. Nós sabemos que lá no livro do Gênesis, no início, quando Deus modelou o homem do barro da terra para dar vida ao homem, Deus soprou nas narinas de Adão e ele se tornou alma vivente. Jesus Cristo ressuscitado, o novo homem, o novo Adão, sopra sobre os discípulos e lhes dá o Espírito Santo para o perdão dos pecados. Porque o pecado é que faz a humanidade velha. Porque o pecado é que mata. Jesus dá o Espírito de vida. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqui está que o ressuscitado não mostra as suas chagas por vingança, não mostra as suas chagas para ostentar uma vitória dizendo, vocês perderam. Mas ele mostra as suas chagas para dizer, eu perdoo, eu quero uma humanidade nova. Por isso, o sopro de uma nova criação. O sopro que vem do Espírito.
o sopro da verdade. O evangelho de hoje também nos apresenta a figura de São Tomé, que no primeiro dia da semana não está reunido com a comunidade. 8 dias, quando lhe dizem o Senhor ressuscitou, ele não acredita. 8 dias depois, ele aparece junto com a comunidade. E aí o Senhor ressuscitado aparece diante dele. Nós temos aqui uma catequese muito importante, em primeiro lugar, do apóstolo e evangelista São João, narrando as coisas dessa maneira, para dizer que o dia que a Assembleia Cristã, o dia que a Assembleia dos discípulos de Jesus está reunida, mesmo com tantos medos, mesmo com tantas divergências, Jesus ressuscitado aparece, quando a Assembleia está reunida, né? Hoje nós temos aqui alguns irmãos, pouquíssimos, a equipe de liturgia, de transmissão, mas espero estar reunidos com aqueles, estamos unidos espiritualmente com aqueles que nos estão assistindo pelos meios de comunicação. Por isso Jesus Cristo ressuscitado, através dessa palavra e através da Eucaristia, se faz presente em nosso meio, mostrando-se vencedor do mal e da morte. Portanto, primeira coisa que se diz é preciso que a Assembleia esteja reunida para fazer a memória da ressurreição de Jesus, da sua vitória, da sua misericórdia. E foi isso que o Senhor deixou para nós no sacramento da Eucaristia, cuja instituição nós recordamos já como celebração da Páscoa na Quinta-feira Santa. Então, o domingo, o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, é o dia da Páscoa semanal, é o dia que Jesus Cristo ressuscitado aparece. E exato por quê? Porque os discípulos que não se deixam levar por mentira nenhuma, que professam a fé na ressurreição, fazendo memória da sua morte e da sua ressurreição, falam a verdade e tornam Jesus Cristo presente. Como dizia São João na segunda leitura, aquele que não veio só na água, mas veio também no Espírito, veio na carne e no Espírito. Nós, quando celebramos a Eucaristia, professamos, proclamamos que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ressuscitado, vencedor. O que dizer da dúvida de Tomé? Jesus diz, bem-aventurados aqueles que crerão sem ter visto. De verdade, os apóstolos são testemunhas privilegiadas, testemunhas oculares, porque viram Jesus. Porém, meus irmãos, nós, para vermos Jesus, temos que acolhê-lo. É assim que o próprio Jesus se apresenta dizendo, olha, as Escrituras falaram de mim. Acolher a palavra, fazer com que essa palavra seja verdade na nossa vida, nos faz realmente experimentar a força da ressurreição. E aí nós vemos que Jesus está ressuscitado. Não é preciso ver para crer. É preciso acolher para ver e crer. Que a gente possa fazer esse caminho talvez um pouco mais complicado, mas é aquele caminho que nos faz experimentar a vida. Celebremos esse 8º dia. Que nessa Eucaristia possamos experimentar a eternidade, que ultrapassa todos os sofrimentos que estamos vivendo. E que essa Eucaristia, nos fazendo encontrar com a misericórdia de Deus, nos faça também ser misericordiosos com os irmãos, principalmente com os pobres e sofredores que estão passando por maior dificuldade neste tempo.